Glória a Deus, amém. Quantos estão felizes? Uma alegria poder nesse domingo estar aqui na presença de Deus e poder compartilhar a sua santa palavra. Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso 13. Lucas 24, verso 13. Vamos ler até o verso 35. Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso 13. Diz assim o texto na minha versão: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios. Talvez na sua versão esteja 11 quilômetros, tá? Que é a mesma distância. Cujo nome era Emaús. Qual o nome? Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados. Estavam como? Fechados. Para que o não conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse: És tu só peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia. É qual dia? Desde que estas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. E não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam-se assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. E ele lhes disse: Ó nércios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegando à aldeia, para onde iam, ele fez com quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se,
tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que acontecera no caminho, e como deles fora conhecido no partir do pão. Amém? Vamos orar? Mantém tua Bíblia aberta. Pai, obrigado por essa noite, por esse domingo, por esse culto, e pela oportunidade que o Senhor nos dá, meu Deus, de compartilharmos a tua palavra. Nesse dia, meu Deus, onde trazemos à memória a ressurreição do nosso Salvador, a ressurreição de Cristo. O fato, meu Deus, histórico, mas mais do que um fato histórico, meu Pai, algo que impactou a tua igreja, as nossas vidas, que é a ressurreição de Cristo. Obrigado porque a tua palavra hoje é o alimento que precisamos. Estamos aqui por ela e precisamos ouvir a tua voz. Por isso, nessa noite, fala poderosamente ao nosso coração, em nome de Jesus. E se você crê, diga amém. E se você puder, dê um forte aplauso ao Senhor. Glória a Deus. A ressurreição de Cristo é um dos acontecimentos mais importantes da história da humanidade. Mais do que um fato histórico, a ressurreição de Cristo, ela representa o poder de Deus sobre a morte e sobre o inferno. Para nós, cristãos, aqui no Ocidente, a ressurreição de Cristo representa a esperança, representa uma vida e um futuro que está adiante de nós e que não nos preocupa. E quando nós olhamos para essa história bíblica e ela relata um dos aparecimentos de Jesus após a sua ressurreição, e foram várias aparições de Jesus, dentre elas essa, no domingo, no dia em que ele ressuscitou. O texto bíblico diz que 2 homens, um deles chamado Cleopas, o outro, a Bíblia não menciona o nome, eles iam de Jerusalém, onde Jesus havia sido crucificado, onde os apóstolos de Jesus estavam, onde os seus seguidores estavam, e eles vêm caminhando para uma cidade, um vilarejo chamado Emaús. E durante essa caminhada, eles estavam conversando a respeito desses acontecimentos. Eles falavam a respeito da morte de Jesus. E de uma forma decepcionada, entristecida, desesperançosa, aqueles homens vinham falando a respeito do que Jesus representava, do que Jesus era e o que ele fazia. E durante essa caminhada diz o texto que Jesus aparece a esses homens. Jesus ressurreto aparece a eles. Mas diz o texto que eles estavam como que cegos. Eles não conseguiram perceber que aquele que os interrogava e que os seguia naquela caminhada era Jesus. O texto diz que os seus olhos estavam como que fechados. Então Jesus pergunta por que eles estavam tristes. Por que vocês estão tristes? Do que vocês estão falando? E Cleopas, de uma forma até um pouco irônica, diz: você é o único peregrino em Jerusalém que não sabe dos últimos acontecimentos? E ele começa a falar sobre Jesus. E sem reconhecer Jesus, Jesus começa a conversar com aqueles homens, e diz o texto que Jesus começa a explicá-los a respeito
daquilo que os profetas haviam previsto, de que Jesus ressuscitaria, de que ele viria morrer pelos nossos pecados, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. E aqueles homens então começam a ouvir, Jesus começa falando de Moisés e vai até os profetas. Ele diz: vocês são nércios, vocês não sabem, vocês são tardos, vocês são incrédulos. E na exposição da Escritura, o texto diz que Jesus expõe as Escrituras a eles. Aqueles homens começam a ter o seu coração mudado. Eles caminhavam para Emaús, decepcionados, entristecidos, desesperançosos. Mas no meio do caminho, esse encontro começa a mudar a atmosfera ali, no coração daqueles homens, em volta deles. E eles chegam a Emaús, e diz o texto que eles constrangem a Jesus, para que ele fique, sem saber que era Jesus. Jesus entra naquele local, provavelmente numa casa, o texto bíblico nos cita que local era esse. E quando eles sentam à mesa para participar da ceia, do jantar, Jesus toma o pão, parte e entrega. E nesse momento, o texto bíblico diz que os olhos daqueles homens foram abertos. E Jesus desaparece. E eles começam a se perguntar: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? O coração daqueles homens começa a ser incendiado a partir daquele encontro. E mais ainda, naquele mesmo momento que Jesus desaparece, eles tomam uma decisão. Diz o texto que na mesma hora eles se levantam, tornam para Jerusalém e vão até onde estão os 11 apóstolos de Jesus e todos aqueles que estavam com eles, para testificar, para testemunhar a ressurreição de Jesus. Ouvir que o túmulo estava vazio foi a melhor notícia que se podia dar. Porque Jesus ressuscita na Páscoa. E a Páscoa não termina em morte, mas em uma ressurreição. Aqueles homens perceberam que naquele domingo o túmulo estava vazio. E que eles caminhavam entristecidos. Eles recebem, eles observam com a sua visão essa grande notícia: que Cristo estava vivo e que a morte havia perdido. Jesus havia ressuscitado. Aquela que era o maior dos terrores, a mais temida, a morte, havia perdido. Jesus havia derrotado a morte, o inferno, e havia ressuscitado. Apocalipse capítulo 1, verso 18 diz: sou aquele que vive, Jesus diz. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do Hades e do inferno. 1 Coríntios capítulo 15, verso 55 diz: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A ressurreição de Cristo significa a sua vitória. A ressurreição de Cristo significa para você que a morte também não vai vencer você, porque você vai reinar eternamente com Ele. E essa é parte da grande mensagem do cristianismo. De fato, Cristo ressuscitou.
De fato, Cristo venceu a morte, venceu o inferno. Ele vive e reinará para sempre sobre a sua igreja e sobre o seu povo, e o seu reino nunca terá fim. Quando comparamos o cristianismo com as outras grandes religiões do mundo, nós vemos que adorar um Deus que ressuscitou é a grande diferença. Porque o túmulo de Jesus está vazio, se você for lá, em Jerusalém. Agora, se você visitar o túmulo de Buda, o corpo dele vai estar lá. Se você visitar o túmulo de Allan Kardec, vai estar lá o corpo dele. Se você visitar o túmulo de Maomé, ele vai estar lá. Jesus venceu a morte, ele está vivo. E isso é por demais algo que nos traz esperança, que nos traz confiança. Mais do que um fato histórico, a ressurreição de Cristo é a demonstração suprema do poder de Deus. E esse é o impacto da ressurreição de Cristo na vida daqueles que o seguem. A ressurreição de Cristo na vida daqueles que o seguem representa a renovação, um ânimo novo, a restauração, a esperança. Aqueles dois homens estavam voltando para casa, provavelmente para Emaús, completamente decepcionados, desesperançosos, preocupados, entristecidos, na completa incredulidade. Mas a partir do momento em que eles se encontram com Jesus, a partir do momento em que os seus olhos são abertos e os corações começam a arder novamente, aqueles homens retornam para Jerusalém completamente mudados, completamente crédulos, esperançosos, alegres, felizes por aquilo que haviam presenciado. E tomando como exemplo essa aparição de Jesus ressurreto a esses dois discípulos no caminho de Emaús, nós podemos concluir que o impacto da ressurreição de Cristo em nossas vidas é, primeiro, a ressurreição de Cristo, ela abre os nossos olhos. Ela abre os nossos olhos. O texto diz que a partir daquele contato e do contato com as Escrituras, que Jesus expõe àqueles homens, o texto diz que os seus olhos foram abertos. Abertos. Jesus se revela naquela caminhada através das Escrituras. O texto diz que ele começa por Moisés, fala dos profetas e explica àqueles homens tudo o que sobre ele estava escrito. Jesus usa as Escrituras para se revelar àqueles homens. E aqui nós aprendemos algo muito precioso. Quem quer aprender mais de Jesus? Quem quer ter mais revelação sobre Jesus? É através da palavra, é através da exposição da palavra, é através das Escrituras. O próprio Senhor Jesus afirma: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna.
e são elas que de mim testificam. Hoje muitas pessoas buscam conhecer a Jesus fora das Escrituras. Eu quero receber uma revelação, é um arrepio na espinha, né? É um choro, amém, eu sinto arrepio também às vezes. O Espírito Santo tem liberdade para agir do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer. Mas os nossos olhos são abertos quando valorizamos a Escritura. A revelação veio àqueles homens através da exposição das Escrituras. Quando nos concentramos nas Escrituras, as escamas caem dos nossos olhos. Enxergamos o mundo de uma forma diferente. E foi isso que aconteceu com aqueles homens. Eles caminhavam entristecidos, desesperançosos, mas ao serem expostos às Escrituras, o coração, a visão começou a mudar. A perspectiva de um bom futuro começou a se estabelecer em seus corações. Se você quer conhecer mais de Jesus, busque-o em sua palavra. É por isso que a Universidade da Vida é tão importante. Porque todos os dias você é estimulado a buscar Jesus na palavra. Eu queria sentir Jesus. Começa a abrir tua Bíblia. Eu queria descobrir mais sobre Jesus. Começa a ler mais a palavra e meditar nela. O texto diz que os olhos daqueles homens foram abertos através da exposição da palavra, das Escrituras. Segundo, a ressurreição de Cristo impactou a vida daqueles homens porque seus corações foram incendiados. No verso 32 do capítulo 24, o texto diz: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Aquele momento, aquele tempo que aqueles homens tiveram com Jesus, desde a caminhada até o assentar-se à mesa, fez com que os seus corações começassem a arder. Eles estavam caminhando para Emaús entristecidos, desesperançosos, decepcionados. Mas durante aquela caminhada, durante aquele contato com Cristo ressurreto, os seus corações começaram a arder. Quando as Escrituras começaram a ser abertas, eu não sei se você está entendendo, quando você abre a Bíblia, é Deus falando com você. Quando você abre a Bíblia, é o momento em que você tem um contato maior com esse Cristo, com esse Jesus. E aquele momento, aquele tempo, desde a caminhada até o sentar-se, fez com que os seus corações ardessem. Isso nos ensina que quando temos comunhão com Jesus, momentos de intimidade com Jesus, o fogo do Espírito Santo começa a queimar, a inflamar nos nossos corações. E aqueles homens que caminhavam entristecidos, decepcionados, desesperançosos, eles começam a se alegrar, eles começam a se encher de esperança, eles começam a ser revigorados de boas expectativas. Quando o nosso coração volta a arder, a frieza vai embora, o comodismo nos deixa, o marasmo não encontra lugar no nosso coração. Aqueles homens se encontraram com Jesus no caminho e não perceberam que era Jesus. Mas tiveram, mesmo assim, no início daquela caminhada, os seus corações aquecidos e incendiados.
Quantos querem ter os seus corações nessa noite aquecidos e incendiados? Diga glória a Deus. Diga assim: Senhor, eu quero ter o meu coração incendiado. Por último, o impacto da ressurreição de Cristo na vida daqueles homens fez com que seus pés ficassem apressados, ligeiros, para proclamar o que lhes havia acontecido. A partir do momento em que eles caem em si, que as escamas caem dos seus olhos, que os corações começam a queimar, aqueles homens percebem que era o próprio Cristo ressuscitado, ressurreto que estava diante deles. E eles então se levantam, eles se apressam para proclamar a ressurreição. Ocorre em seus corações um senso de urgência. Portanto, quem tem os olhos abertos e o coração queimando, tem também os pés velozes para anunciar o que Jesus fez. E aqui nós estamos numa igreja que tem pressa para anunciar, que tem amor em anunciar. Eu falava no último discipulado de 144 que para você convencer alguém de experimentar esse relacionamento com Cristo que você tem experimentado, eu falava assim: basta que você fale o teu testemunho, que você proclame aquilo que Ele fez por você. E muitas pessoas foram desafiadas para fazer isso. E nós vemos que muitas se apressaram. Que existe pés velozes aqui. Quem tem o pé veloz? Porque quando chegou na quinta-feira, essa igreja estava abarrotada de novos. Porque esses não andam como os que não enxergam. Esses conseguem enxergar que servem a um Deus vivo, a um Cristo ressurreto, que trabalha, que faz, que muda, que transforma. Um Cristo que reacende o coração, que faz queimar o coração e que faz de nossos pés, pés apressados e velozes, para anunciar o que Ele fez. Para aqueles homens, não importava se era tarde, se estava escuro, ou se era perigoso retornar para Jerusalém. Mas eles foram impelidos pelos seus corações a voltar para o Jerusalém, para o lugar de onde não deveriam ter saído. Vou recapitular. Eles estavam em Jerusalém, recebem a notícia que Jesus havia morrido. No domingo, eles ouvem falar que o túmulo estava vazio, mas mesmo assim aqueles homens decidem voltar para Emaús, entristecidos, desesperançosos, tristes. E no meio do caminho Jesus os encontra, se revela a eles. Eles percebem que não havia motivo de caminhar entristecidos, não havia motivo de estar ali em Emaús. E naquele mesmo instante, ao terem a sua visão aberta, ao terem os seus corações reacendidos, os seus pés retornam para Jerusalém, para proclamar aquilo que eles haviam visto. Jesus ressuscitou. Verdadeiramente Jesus ressuscitou, é o que o texto diz. Os quais diziam: ressuscitou, verdadeiramente o Senhor. Ele ressuscitou, Ele não morreu, Ele está vivo e por isso há esperança. E é isso que a ressurreição de Cristo representa hoje, para nós também. Representa para nós esperança. Talvez você tenha chegado aqui nessa noite entristecido, decepcionado. Você tenha chegado aqui nessa noite
desesperançoso. Mas o teu Redentor vive. Há uma vida abundante para você. Há promessas dele para se cumprir em tua vida. Porque ele vive. Posso crer no amanhã. Porque ele vive. Pode ser essa. Posso crer no amanhã. Porque ele vive. Porque ele vive. Você não precisa andar entristecido. Você não precisa se sentir decepcionado. Você não precisa se sentir derrotado. O Jesus a quem você serve triunfou. Ele vive. Ele triunfou sobre a morte, sobre o inferno. E essa vitória é sua também. Foi por você. Fica de pé no teu lugar, para parecer que está terminando. A ressurreição de Jesus abriu os olhos, aqueceu o coração e apressou os pés daqueles 2 discípulos a caminho de Emaús. E em você, que tipo de impacto a ressurreição de Cristo tem provocado? Será que hoje foi só um dia para você comer ovos de Páscoa? Aliás, o cara que inventou a Páscoa é um mestre no marketing, né? Porque primeiro coelho não põe ovos. E o cara conseguiu mandar essa, né? Você compra ovos de um coelho que não bota ovos. O coelho não bota ovos. É verdade? Isso para tentar confundir, para tentar fazer você esquecer talvez, de que a Páscoa na verdade representa a ressurreição do teu Salvador, do teu Senhor. Agora, qual o impacto a ressurreição de Cristo tem provocado em você? Como você tem caminhado pela vida? Você tem caminhado como aqueles 2 na direção de Emaús, tristes, cabisbaixo, derrotados? Ou você quer sair daqui nessa noite como aqueles mesmos 2 homens, mas não caminhando para Emaús, caminhando na direção de Jerusalém, vibrando, porque Cristo havia ressuscitado, porque Ele vive, porque havia esperança, porque Ele pagou o preço pelo nosso pecado. Oh, aleluia. Você tem que escolher como você tem caminhado pela vida. Cristo vive e há esperança para aqueles que nele creem. Quantos creem em Jesus? Quantos creem em Jesus? Se você crê em Jesus, dê um forte aplauso a Ele e diga assim: Jesus, eu creio em Ti. Eu creio nesse Jesus ressurreto. Há esperança, há vitória, há vida, vida eterna. Oh, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou. eu quero orar por você. Vem até a frente. Pode vir. Pode seguir. Pra nos salvar e perdoar na
Só a igreja, porque Ele vive. Oh. Há esperança para você. Há propósito, há vida. Oh, Dedei Ramassore Caiamas. Oh, aleluia. Mas eu nem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Você prestou atenção no que você falou aí, ó? A minha vida está nas mãos de Jesus. Quantos tem a vida nas mãos de Jesus? Põe a mão no seu coração, repete essa oração comigo, diga assim: Pai, hoje eu declaro que eu creio na ressurreição de Jesus e que essa ressurreição é capaz de impactar a minha vida tão profundamente a ponto de os meus olhos serem abertos através da revelação das Escrituras, das experiências com o Senhor. Aquece, Senhor, o meu coração nessa noite. Eu quero ser incendiado, eu quero estar queimando, alegre, esperançoso por aquilo que está por vir. Senhor, faz meus pés ligeiro para proclamar a grandiosa obra que o Senhor fez e continua fazendo na minha vida. Aleluia, aleluia. Deixa eu orar pela tua vida. Aplauda bem forte o Senhor. Pai, nessa hora eu te agradeço por cada filho, filha que está aqui nesse altar, está nesse culto. Meu Deus, para aqueles que chegaram aqui entristecidos, sem esperança, sem boas perspectivas, meu Deus, de futuro, se revela através da tua palavra a cada um. Dá a cada um, meu Deus, experiências para que os olhos se abram, para que, meu Deus, a vida abundante que o Senhor Jesus nos prometeu. Ele diz em sua palavra: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Para que a vida em abundância, meu Deus, se manifeste na vida de cada um, no lar. Pai, eu peço ao Senhor que aqueça os corações daqueles que estão, meu Deus, frios, daqueles, meu Pai, que estão distantes, daqueles que estão, meu Deus, gelados, que não conseguem mais, meu Pai, se sensibilizar, te buscar. Senhor, aquece os corações e traz, meu Deus, sobre os seus corações o senso de urgência, porque o Senhor ressuscitou. Meu Pai, há boas notícias, nos faz proclamadores dessas boas notícias, para que o teu nome, meu Deus, seja engrandecido e glorificado através de nós. Faz em nós, na vida de cada um, a tua obra, Senhor, para que o testemunho dos teus filhos possa testificar, meu Deus, que o Senhor vive, continua impactando vida, transformando, mudando destinos, mudando, meu Deus, futuros. Meu Pai, abençoa os teus filhos, guarda-os debaixo da tua poderosa mão, e que o sangue precioso de Jesus, que foi vertido na cruz, através de cada um dos 7 derramamentos, seja aplicado agora sobre eles, e que este sangue seja por sinal de que mal nenhum, praga alguma poderá afligi-los.
que as conquistas deste sangue, que as conquistas da cruz se manifestem, meu Deus, na vida, no lar, na família, nos sonhos e projetos de cada um. É o que eu te peço nessa noite. Abençoa-os, meu Deus. Dá uma semana de paz e de conquista. É o que eu te peço nessa hora, em nome de Jesus. E você diz amém. Dá um forte aplauso ao Senhor. Levanta sua mão para o céu. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo seja com você hoje e para todos sempre. E se você crê, diga amém. Diga: Cristo vive. Que Deus te abençoe. Vai na paz, em nome de Jesus.